Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 13. Entender Jesus e procurar compreender os seus ensinamentos é de extrema importância para que a gente possa saber como nos portar aqui nesta vida. E o Mestre, a todo instante, trazia para nós reflexões importantes para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de crescimento. Ao longo da nossa existência, sempre vem momentos em que nós precisamos a treinar e a pensar construtivamente naquilo que nós estamos fazendo e da forma que nós estamos fazendo, para podermos nos melhorar, podermos nos aperfeiçoar e podermos saber construir um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, o melhor possível para que possamos compreender o Evangelho de Jesus. E quando ele estava dizendo que daria vida para nós, para nos ajudar, para nos salvar, era para nós compreendermos que a partir dali, daquele momento, tudo seria diferente. Todas as nossas oportunidades seriam diferentes. E tudo que viéssemos a fazer também deveria ter uma conotação diferente, deveria ter uma forma de ação diferente. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Jesus vem à Terra no momento crucial, onde a maldade humana tinha chegado ao cume do absurdo. E naquele momento, então, Jesus procura estabelecer metas e padrões de entendimento, de raciocínio para a humanidade, de que eles deveriam aprender a ver o outro como seu irmão, ver o outro como um filho de Deus, assim como todos nós somos. E a partir disso, todos deveriam agir de uma forma construtiva, de uma forma a agirmos sempre na procura de fazer valer os ensinamentos cristãos. E é por isso que nós temos que estar sempre atentos em como nós estamos agindo, de que forma nós estamos nos portando ao longo da nossa existência, para então sermos fiéis, seguidores e trabalhadores do Cristo. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Saiu das instâncias superiores, veio até o orbe terrestre. Ele, sendo governador espiritual do planeta, veio como um servidor de todos nós, com a maior simplicidade, com a maior humildade. Em momento algum quis ter posses. Aliás, tudo já era dele. Para que ele queria ter posse de alguma coisa? Simplesmente para ter aquela coisa, já que tudo o pertencia. E a todo instante ele foi tentado das mais variadas formas para ver se aquela cobiça humana, essas nossas mazelas humanas, ainda fossem possíveis de atingi-lo. Mas Jesus, em toda a sua sabedoria, em todo o seu amor, passou livre de qualquer tentação, livre de qualquer situação que viesse denigrir a sua imagem. Ser perfeito, em tudo agiu com perfeição, em tudo agiu com devoção, em tudo ele agiu construindo a paz, construindo o amor, construindo o sentimento e a fraternidade legítima em sua alma, para engrandecer-se frente às leis divinas, engrandecer-se frente àquilo que a vida traz para nós, aquilo que a vida nos dá de melhor, que é saber servir aos nossos irmãos, saber servir ao nosso próximo. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Tem que ter um amor muito grande pela humanidade para se portar como Jesus se portou. Em todos os instantes ele passava, refletia e deixava sua marca.
todas as passagens de Jesus que foram registradas, Jesus estava deixando a sua marca. Chegou numa festa, o vinho acaba. E ele então manda encher os tonéis de água e transforma aquela água no melhor de todos os vinhos. Que as pessoas ficaram, poxa, por que deixou o melhor vinho para depois? Esse vinho deveria ter sido servido primeiro. Como a gente, como terapeuta, a gente sabe que toda substância colocada no vinho, ou na cachaça, ou na vodka, ou no uísque, no conhaque, vira remédio. Assim são feitas as homeopatias, os florais, as fitoterapias, as tinturas. Então, Jesus, logicamente, que ele não simplesmente fez um vinho. Naquele vinho tinha algo de mais sublime, algo de mais divino, algo que fizesse tocar naquelas almas um resplandecer de uma manhã melhor, onde a luz e a paz do Mestre deveria brilhar e pulsar constantemente naqueles corações. Faz necessário, então, começarmos a compreender, começarmos a procurar entender que a misericórdia divina se faz presente nas nossas vidas em todos os instantes. Basta-nos saber olhar para a vida, olhar para o mundo com outros olhos, com os olhos do amor. Sentou-se à mesa com os publicanos, com eles conversou, com eles procurou se inteirar, com eles procurou desvendar novos sentimentos, novos ideais, novas condições de fraternidade legítima. Também sentiu sede da compreensão dos discípulos, assim como Judas e outros não compreendiam a altura que ele gostaria que o compreendesse, mas, conforme falou Emmanuel, o seu infinito amor, ele fez de tudo para se fazer compreendido por cada um daqueles discípulos, que tinha os 12, depois tinha os 32, depois os 72, depois os 500 e poucos, que é os 500 da Galileia. E esse grupo de espíritos, aqueles mais diletos, mais ligados a Jesus, seriam depois os responsáveis por fazer prevalecer o cristianismo no mundo ocidental. E vários deles vieram reencarnando em épocas posteriores para começar a implementar essa ideia cristã e cristianizar a Europa. Depois, as Américas também começou a vir ali os novos discípulos, novos apóstolos do amor divino, cada um a seu turno, segundo a sua possibilidade, seu grau de entendimento, seu grau de preparação, cumprindo e fazendo cumprir várias ações que deixaram marcadas para a humanidade. E até hoje o mundo não fica órfão da paternidade divina. Temos sempre aqueles que vêm trazer para nós, que vêm trazer informações, que vêm trazer dados importantes ao nosso processo de entendimento e de evolução. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividades integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Você imagine se um diretor de uma fábrica resolvesse reunir ali o grupo de pessoas responsáveis pela gerência da fábrica e falasse assim: agora eu vou lavar o pé de todos vocês. As pessoas iam falar: ficou louco. Mas ali Jesus estava manipulando energias ao lavar os pés. Portanto, ele fala: aquele que não deixar que eu lave os pés não é digno de mim. Por quê? Naquele momento ele manipulava a energia, porque os nossos pés, cheios de terminações nervosas, de produzir um fluxo de energia do corpo para a terra. Por isso é tão importante para os orientais andar descalço um pouco. Por isso nós temos que aprender a aterrar-nos com a terra. E é importante entender, Jesus, em toda aquela sabedoria, todo aquele amor, deixou para aqueles apóstolos a necessidade de se deixar levar por certas circunstâncias e de não se deixar levar por outras circunstâncias. E os apóstolos passaram a ter muito discernimento a partir do momento que Jesus é crucificado. Isso não impediu que a maioria deles tivesse uma morte bem dolorosa aos olhos do mundo, mas muito redentora aos olhos do Espírito. Entretanto,
ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Imagina, alguém que curou milhões, multidões foram curadas por Jesus. O que tem relatado na Bíblia é aquilo que os apóstolos escreveram. Tem um deles, eu não me lembro qual, que fala assim: se fosse colocar tudo que Jesus fez nesses 3 anos, não teria pergaminho suficiente para relatar os fatos. Eles relataram aqueles que os seus protetores, seus mentores, os intuíram a relatar. Porque aquilo ali já bastava para poder orientar as pessoas, esclarecer as pessoas e, principalmente, deixar-nos a marca daquilo que Jesus representa para todos nós. O amor incondicional aos que choram, aos que sofrem e àqueles que precisam do seu amparo e da sua ajuda. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Vamos ver um detalhe importante aqui. Tantos haviam sido curados, e ali no meio da multidão, levado por impulsos e forças tenebrosas, muitos daqueles que haviam sido curados ovacionavam todo o destrato que Jesus recebia, todos os maus tratos, todas as torturas que ele passava. E uma coisa interessante nas mentes: a maioria das pessoas tem por meta, tem por ideia, fazer mal a quem lhe faz bem. Fazer mal, prejudicar aquele que procura fazê-lo engrandecer. Isso é uma coisa extremamente perigosa, que nós temos que entender que a nossa mente age assim para não tomarmos atitudes que venham a ferir a nossa consciência. Porque desde que o mundo é mundo, existia o sacrifício das virgens, existia o sacrifício de pessoas que do nada eles sacrificavam. Ou seja, as mentes, para se aplacarem, a se acalmarem, elas precisam de ver alguém de sentimento puro passar por um sacrifício extremo. E à medida que a gente vai se evangelizando, a gente não quer o sacrifício de ninguém, a não ser o nosso próprio. Por isso é tão importante a gente se evangelizar. E quando Jesus olhava para aquela multidão, daquelas pessoas que ele tinha ajudado tanto, e naquele momento negligenciavam ajudá-lo, e pelo contrário, ainda ovacionavam aqueles que o feriam, que o ultrajavam, que o apedrejavam, que o chicoteavam, que cuspiam nele, eram ovacionados. E ele, centrado nas forças do Pai, porque ali naquele momento, se ele sequer pensasse em querer algum tipo de vingança contra aquelas pobres almas, botaria tudo a perder. Então ele tinha que manter-se íntegro, sofrer em silêncio e desenvolver ainda mais um sentimento profundo de compaixão para aquelas pobres almas em sofrimento. Os leprosos e cegos, curados por eles, por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. Procuremos entender. Quando a pessoa tem problema na pele, ele está na fase terminal da cura da alma. Portanto, Hahnemann colocou bem claro que tratar a psora, ou seja, a lepra e a psoríase, é uma das coisas mais delicadas, mas se você conseguir curá-las, a pessoa não terá mais nenhuma doença crônica. Então, a lepra, a psoríase e outras doenças de pele, elas estão tratando do fundo da alma para fora. A cegueira, como está no Evangelho, é uma das grandes bênçãos para as almas que precisam da redenção. Então, ele mostra-nos: cuidado, esse campo é perigoso. Se você curar leproso e cego, você pode estar criando uma pessoa perigosa. Porque eles estão tratando o fundo da alma. E reverter tudo isso se requer conscientização. Como eles não querem se conscientizar, o terapeuta tem que tomar cuidado, seja qual terapia você usa, tem que tomar cuidado que ali tem uma pessoa perigosa.
Perigosa não que ela seja má, é porque ela está fazendo uma catarse daquilo que ela tem de pior em si mesma. Ela está resgatando uma dívida perante a justiça divina e que interceder, de alguma forma, pode trazer complicações também de alguma forma. Simão queria gozar as convivências domésticas. Agora lembre-se, o que Jesus disse para Simão? Antes que o galo canta, Simão, tu me negarás 3 vezes. Se Jesus falou isso, ele não simplesmente, e tem que prestar atenção nesse detalhe, ele não simplesmente falou que ele ia negar porque ele estava adivinhando o futuro. Ele deu uma ordem para Simão Pedro. Antes que o galo cante, negue-me 3 vezes. Ele falou assim, é possível que você me negue, talvez você me negue. Não, a palavra foi enfática. Antes que o galo cante, Simão, tu me negarás 3 vezes. E aí, lá Simão Pedro passa por todo um conjunto de experiências e ele o nega. E foi providencial ele negá-lo. Porque se ele afirma, eu sou seguidor do Cristo, ele seria moído. Se as pessoas são capazes, hoje, 2000 anos após, atacar alguém dentro de um aeroporto, porque ele torce para um time diferente daqueles que aquele grupo de pessoas torcem, não dá nem para imaginar como seria ele chegar lá no meio daquela multidão enfurecida, ensandecida e falar assim, eu sou seguidor do Cristo. Que ele era uma pessoa de explosão, tomava atitudes sem pensar e refletida. E a partir desse evento, Pedro fica centrado, prudente. Tem um filme que chama Missão Romana, que você vai ver Pedro chegando para curar uma menina com total discrição. Então, é necessário entender por outros olhos. De todas as formas, ele viu Simão Pedro negando-o e dizendo não conhecê-lo, não saber quem era. Porque Jesus, com toda aquela mediunidade que ele tinha, ele podia ver Simão Pedro, como nós dizemos hoje em dia, pisando na bola. Mas na realidade, ele viu que Simão Pedro cumpriu bem as ordens dele, porque ele não poderia perder o exímio trabalhador que era Simão Pedro. João e Tiago, só um detalhe, a gente fala que ele pisou na bola na nossa visão humana, mas quando a gente vai ver a parte mais transcendente do contexto, ele simplesmente conseguiu cumprir as ordens do mestre, negá-lo 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Será que nem por algumas horas consegue velar comigo? E quantas vezes nós estamos dormindo no horto da nossa existência? Quantas vezes nós estamos dormindo no horto das nossas provações? Quantas vezes nós dormimos e perdemos a oportunidade de entrarmos num potente processo de regeneração de nossas almas? Façamos, meus irmãos, um caminho de luz. Procuremos, pois, caminhar resplandecente ao longo da caminhada que a vida tem a nos oferecer. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. E cadê os outros apóstolos? Onde estavam? Cada um, com o seu cada um, afugentado, assustado, com medo, ou até mesmo perdido no meio daquela multidão. A noite era iluminada por archotes, aquele cano de bambu, ou alguma coisa parecida, com um pano embebido em óleo com fogo. Então, vocês imaginem como que seria uma rua iluminada por archotes. Aquelas lanternas primitivas, muito primitivas, de madeira, com aquela tocha de pano com óleo envolvido. Então, gente, era difícil ver as pessoas no meio daquela multidão. E as pessoas se afastavam. Outros nem sequer saíram de casa à noite. Isso consta apenas que ele estava com Tiago e João no horto orando quando ele foi preso. E os outros, onde estavam? Talvez já tinham ido para suas casas, para onde estavam hospedados, passar a noite, ou em algum tempo em oração. Mas não estavam com o mestre. No momento supremo,
O mestre vai estar com você, mas poucos vão estar com o mestre, vão estar acordados, vão estar despertos. Os demais preferiram estacionar, assim, já vimos aqui. Então, e Tomé, na hora que depara com Jesus ressuscitado, ele exige-lhe os sinais. Queria que Jesus revivenciasse aqueles momentos de suplício, porque para o Espírito plasmar os seus ferimentos, ele tem que revivenciar aquele fato. E ele pacientemente mostra-lhe os sinais, mas deixa o alerta: bendito aquele que vê, que crê sem ver. Se você consegue acreditar sem ver, fica mais fácil. E quando eu estava estudando, principalmente máquinas elétricas, que é muito chato, uma matéria para mim era tudo muito diferente, e eu tinha que aprender mesmo do zero, e aprender do zero é mais difícil, você tem que dedicar muito mais. Eu lia, relia, às vezes não entendia o que estava escrito, aí eu parava e lembrava sempre dessa passagem: bendito aquele que crer sem ver. Porque como eu queria ver o fenômeno das máquinas funcionando e não entender como estava sendo descrito, eu tinha dificuldade de aprendê-lo. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Fala para a criança entrar no quarto escuro, ela não vai. E ao mesmo tempo ele exige que aquele brinquedo que ela quer, que está lá no quarto escuro, você tem que pegar. É só um exemplo, mas nós temos que procurar entender. E engraçado é, Mônica, quando a gente começa a entrar para uma porta estreita, você larga seus vícios. Eu não vou beber mais. Aí as pessoas que eram seus amigos, eles não vão falar com você que eles vão junto contigo largar de beber. Pelo contrário, eles vão te convidar ainda mais para beber. E se você passar mal por causa da abstinência, tá vendo? Tá perdendo um copo aqui com a gente. Largar de beber, largar de fumar, largar de gandaiar, tudo é um caminho seu. Você tem que se empenhar, você tem que se esforçar, você tem que vencer as suas tendências e largar aquele vício. Porque os outros nem sequer ainda compreendem a necessidade de mudar de hábito, de largar vícios. É importante nós entendermos que nós temos que aprender a vencermos a nós mesmos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Pense, Jesus deu a vida por todos nós. Jesus deu a vida para nos salvar de determinadas situações, determinadas consequências que nem nós conseguimos imaginar qual a magnitude de cada uma delas. Roguemos a Deus as bênçãos do amor e da misericórdia para que possamos escolher sempre o caminho, a verdade e a vida. Porque somente trilhando pelo caminho que nos conduz à verdade, que nos conduz à vida, é que resplandeceremos perante a justiça divina e posteriormente perante os homens. Jesus amado, envolva-nos, ampare-nos e ilumine-nos, para que tenhamos paz e serenidade em nossos corações, para que teremos harmonia ao longo da nossa existência.